Olá, e aí, tudo bem? Vamos aos comentários, ou ao comentário da lição, né, que me foi confiado pela minha sala de aula da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Campo dos Goitacás, da Central, ali na Conselheiro Otaviano. Bem, nós hoje estaremos falando ou comentando sobre, como sempre, né, segunda-feira, o tema todinho de 21 até 27 de março será permanecendo na vontade de Deus. E o verso para memorizar é: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Mas nós nos deteremos aqui em segunda-feira, que o título já vai. Aí não vai ser mais o tema, que é o geral, vai ser um título de Conexões na Igreja. Essa palavra está muito usada por nós hoje, né? Conexões, entrelaçamento, relacionamento. Na realidade, nós estamos falando realmente de relacionamento. Semana, o trimestre. Então, segunda-feira, dia 23 de março, Conexões na Igreja. Mas antes da gente continuar, vamos falar com o nosso Deus. Que honra, né? Falar com Deus, que maravilha. Então não devemos desperdiçar tempo, devemos falar em primeiro lugar com Ele, para que Ele esteja entre nós. Acredito sim que já esteja, mas é importante que a gente fale com Ele. Ele quer, Ele deseja que a gente converse com Ele. Ele quer que a gente se acostume, que creia profundamente e que a gente o tenha próximo da gente. Não que ele não esteja, não que ele tenha essa necessidade, mas a necessidade é em nós, né? Em nós, porque ele está conosco, mas para que a gente tenha essa fé, a gente precisa praticar, estar no Evangelho vivo, né? Onde a gente consiga repetir tantas vezes, conversar tantas vezes, que internalize a pessoa de Jesus ao nosso lado. E a gente creia verdadeiramente. Isso tudo é exercício para nós. Então, oremos. Criador do céu e da terra, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão importante de falar contigo em primeiro lugar e de te ouvir, Senhor, através da tua palavra e os exemplos que nos deixaste, Senhor, para que nós possamos aprender contigo, com os nossos primeiros pais, todo o decorrer de suas vidas, seu cotidiano, que não foi diferente em aspectos, né? Mas que na realidade é bem parecido com a nossa vida. Por isso nós te pedimos que esteja conosco e que nós entendamos segundo a tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e que todo esse conhecimento possamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, conosco, com nossos irmãos. Nossos irmãos, quando eu digo irmãos, eu não digo só os da igreja, mas eu digo qualquer pessoa, Senhor, por aquelas que passamos, por estas, e elas são o nosso próximo. E isso já é conhecimento teu, Senhor. Dê-nos a tua sabedoria, o teu amor, é o que suplicamos e somos gratos em ti, em nome de ti, de Jesus. Amém, meu Deus. Então, gente, vamos aí à lição de segunda-feira, Conexões na Igreja. Como vocês sabem, nós vivemos num mundo conectado, né? E como que Paulo, da mesma forma, na vida dele, antigamente, estava conectado. Ele estava conectado com
com os irmãos da igreja. E como ele mostra, né, esse amor através da sua palavra. Aí, se você for ler Colossenses 4:10, ele diz assim, ó, além de enviar notícias por meio de mensagem, Colossenses 4:7-9, de que outras formas Paulo incentivou a união entre as igrejas. Veja que aqui está sugerindo e supondo, né? E essa pergunta, sendo essa uma pergunta, mas na realidade é o que se lê na Bíblia quando você vai ler Paulo, Colossenses, em Colossenses, né, na igreja de Colossos, como que ele amava as pessoas, como que ele como é que se relacionava, como transbordava amor dentro dele pelos que estavam na igreja, pelos que chegavam à igreja, pelos irmãos jovens, por todos os irmãos. Como que ele trabalhava arduamente para conseguir unir esses irmãos. E devido a muitos problemas, né, que ele tratava nessas cartas, e as mensagens que a gente vê nas suas cartas, como elas são, como elas são lindas, como elas transbordam um amor tão verdadeiro. E nós devemos nos sentir não só como Paulo, e era isso que ele queria que as pessoas na época, né, se sentissem também com esse amor. E hoje é o que nos deixa esse legado de Paulo, o amor que ele tinha pela igreja. Igreja que eu estou falando não são as quatro paredes, não são os templos, mas são as pessoas, a igreja em si, as pessoas. E não vou dizer a você que todas as pessoas são boazinhas, principalmente quando elas estão chegando na igreja, que elas vêm com aquela carga de sofrimento, com aqueles traumas e tudo mais, né? Que o Espírito Santo está se aproximando e está curando. Então não é fácil, não é fácil. Você diz assim, eu prefiro ficar sozinho às vezes, eu prefiro ir para outra igreja e tal. Eu sei que tem hora que a gente não, que a gente também pecador, né? Não suporta tanta coisa, é, tanta maldade que a gente percebe em algumas atitudes erradas, né, de alguns irmãos ou de algumas pessoas, pode-se dizer assim. Mas Paulo, ele deseja em sua carta que nós possamos sentir, né, ou possamos nos sentir parte de algo maior. Essa que é a verdade. Nós temos que nos entrelaçar, porque juntos nós temos que nos sentir parte de algo maior, que, é, que a própria igreja, aquela que você frequenta. Você não deve só se sentir cristão naquela igreja, mas você deve sentir cristão como filho de Deus, um Deus todo-poderoso que veio salvar todos. Na realidade, Deus quer salvar todos, né? E Jesus trabalhou para isso. Ele, ele colocou Israel como representante, porque daí Israel iria para o mundo, né? Como está hoje. Israel até hoje é exemplo em vários aspectos, né? Ele prospera. Vocês percebem isso? E que nós então devemos ser como Jesus. Jesus é o exemplo certo, né? Observar Paulo, observar seus filhos no passado, os israelitas, né? Como é importante esse amor que transborda de Paulo, amor sincero pelos membros da igreja em Colossos, né? Ele se preocupava, em suas cartas ele pode-se dizer que se preocupa pelas pessoas, pelos irmãos. Ele chega a chamar
as pessoas de amado, meu amado Tíquico, Onésimo, Lucas, né? Lucas, o médico, meu irmão amado, ele consolava as pessoas em Colossenses 4:8, você lendo, você percebe isso. A gente não vai se demorar muito, não é? Mas a gente está fazendo um apanhado, um comentário. E aí, o desejo maior de Paulo era que eles pudessem ser maduros, maduros, convictos na vontade de Deus, unidos numa unidade na igreja, incluindo as pessoas que estavam chegando, seriam, né, pode-se dizer, naquela época eles se chamavam de gentios, eles chamavam os que não eram hebreus, os que não eram judeus, eles israelitas, eles chamavam de gentios, aqueles que não conheciam a Deus como eles conheciam. Então, eles não tratavam de afastar os irmãos que estavam chegando, né? Eles tratavam de unir, incluir, amar não é ficar de beijinho, né, como um casal. Não é esse, né, esse tipo de amor, tipo de amor de cuidado, de, de acolhimento, de consolo, de, é, como é que se diz, suprir as necessidades emocionais, físicas, espirituais, enfim, tudo isso. Para que as pessoas juntas, unidas em Deus, elas pudessem suportar e enfrentar a guerra espiritual. Guerra espiritual. Paulo nos ensina que a missão para você concluir a missão, para você trabalhar na missão de Deus, precisa estar unido com as pessoas, com os irmãos. Quem diz que é fácil? Não é? O que é fácil para nós? Somos pecadores, mas é isso se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar na gente, se a gente ceder, se a gente se humilhar diante de Deus, se a gente dizer assim para o irmão e para Senhor, transforma, Senhor, eu quero ser transformado. Me perdoa por esse ato que eu cometi, que não te agradou, Senhor. Mas, e aí converse com ele, com Jesus, fale para ele. E aí ele vai transformando você, momento após momento. E principalmente um líder. O líder deve ter esse propósito de unir as pessoas, assim como Jesus fazia. Se você percebe em Lucas 5, Jesus chegou ao mar, né? O mar que a gente chama né? a Galileia. É, ele chegava ensinando, juntava multidões. Para você ter uma ideia, no lago de Genezaré, Jesus chegou no capítulo 5 de Lucas, ele fala, né, e ele via, e ele chegou, se juntou uma multidão e ele ensinava. E acabando dele ensinar, ele percebeu dois barcos e um deles estava Simão Pedro, né? Simão Pedro. Passou a noite e não pescou nada, e Jesus mandou que ele atirasse a rede ao mar. E Pedro disse, coitado, né? Como somos pecadores, olha só. Pedro perguntou, mas se a gente ficou a noite toda, Senhor, tentando a noite, que é o horário melhor para o peixe, agora que é dia, e que já estavas aí ensinando. Imagine o barulho, né, das pessoas, daquela multidão. Então, você acha que vai ter algum peixe? Imagine Jesus olhando para ele, né? Olhando assim nos olhos dele, bem assim nos olhos dele. E ele olhando para Jesus e ele dizendo isso. Olha como nós somos umas aberrações de pecado. Ele falando com o próprio Deus, o dono do universo, o criador de tudo. Imagine, ali como ser humano, ele falando isso. E ele falou isso, mas assim mesmo ele obedeceu. E quando ele percebeu, era tanto peixe que se rompeu a rede.
que ele caiu em si, né? A ficha caiu. E ele disse, Senhor, se afasta de mim, eu não mereço a tua presença. Olha isso, gente, é de doer no coração. Como é que nós somos piores, muito pior do que Pedro. Porque nós temos esses exemplos todos e a gente muitas vezes anula a fé que o Espírito Santo tenta nos provar. Por isso que a gente precisa falar, precisa orar para ter fé, para se aproximar. Precisa ler e ler e ler a Bíblia, conhecimento. Enquanto mais você ora, enquanto mais você lê, quanto mais você conhecimento tem de Jesus, mais você tem possibilidade de crer. Isso se você amar de verdade, né? Se você estiver disposto a mudar. Porque conhecimento por conhecimento não muda. Entenda o que eu estou tentando dizer, o que eu estou tentando dizer. Isso, além disso, vai ter a vontade e a humildade de ser filho e não competir com o Todo-Poderoso. Quem quer competir com o Todo-Poderoso, quem quer saber mais que ele, foi o inimigo dele. Aí você não vai entrar nesses... Eu não vou nem entrar nesses méritos, que não é esse o momento. Vocês entendem? Então, nós precisamos dessas conexões, desses relacionamentos, que são muito importantes. Outros homens, depois disso tudo, o próprio Jesus convidou o outro barco que estava ali cheio de pescador, vago, sem nada. Chamou eles e eles dividiram os peixes, sabe? Né? E pescaram. E no final de tudo, Jesus falou que quando ele se deparou com sua incredulidade, né, Pedro, Jesus falou, não se preocupe com isso, eu agora vou te denominar, te dar uma função, não de pescador de peixe, mas de pescador de homens. Então essa é a boa notícia, meus irmãos, que Deus nos ama, e que se Ele ama, e que se Ele quer que a gente ame o outro, é porque Ele já nos ama, é que Ele já está disposto a nos transformar. É que Ele quer que a gente seja chamado seu filho. E é isso que é importante, viu? Que Deus te ama a tal ponto de dar a sua própria vida, de olhar nos seus olhos, chamar pelo seu nome, João, Beni, Stephanie, Marta, Benjamin, Olivia, Bruna, Lucas. Ai, Dona Maria, João, Joaquim, Eliane, Eliana, Silvinha, Sofia, Sandra, enfim. Deus te chama, Deus te ama, viu? Deus me ama, apesar dos meus pecados. Mas nós não precisamos continuar pecando, porque ele diz o quê? Quando conheces, tem que mudar. Tem que ir para outro rio. Caiu, vai, confessa, pede perdão e retorna para o mesmo lugar. Porque esse Deus está disposto a te perdoar quantas vezes for necessário. Um abraço, um beijo no seu coração, meu querido, minha querida, meu irmão. Tchau. Obrigada, volte sempre.